Olá, pessoas! Hoje eu vou ler para vocês mais um capítulo do livro A Criação da Consciência Feminista. E aí, o capítulo de hoje é Direito de Aprender, Direito de Ensinar, Direito de Definir. Ó, vendo? Capítulo 9. Já a gente chega no final. Escuta, a partir da página 241. Escuta. Durante séculos, as mulheres se permitiram pensar e escrever, embora a religião, a tradição e a sabedoria convencional tenham lhes informado que essas atividades não eram adequadas à mulher. Elas precisavam superar seu senso de inferioridade, internalizado e se fortalecer para fazer o que diziam ser impróprio, improvável, quando não impossível. Não é de admirar que as mulheres, após anos de reflexão, tenham discutido a saída das restrições e limitações patriarcais, reafirmando a igualdade intelectual da mulher. Ao atribuir aos homens suas tarefas especiais e talentos superiores para liderança, coragem e autoridade, as mulheres argumentaram que, ainda assim, a capacidade de raciocínio e o potencial intelectual de homens e mulheres eram os mesmos. Seguiu-se logicamente que as desigualdades observáveis na sociedade, as diferentes frequências de realizações, os diferentes interesses e atividades de homens e mulheres eram decorrentes da educação específica para o sexo. A desvantagem educacional sistemática das mulheres foi a principal causa da sua aparente inferioridade. Segundo esse argumento, que se repetiu século após século, a igualdade de oportunidades educacionais era a chave para a emancipação da mulher. Assim, foi por meio da discussão pela educação feminina que as mulheres encontraram o caminho para a teoria da emancipação da mulher, uma teoria feminista. Assim como em muitas outras áreas, Cristina de Pisano foi pioneira ao defender a educação feminina. Em seu trabalho, a argumentação pela educação feminina é afirmada várias vezes. Em seu trabalho, a argumentação pela educação é afirmada várias vezes, tanto de modo explícito quanto subjacente a todos os outros argumentos. Cristina se sente amargurada por lhe ter sido negada uma boa educação, em grande parte por insistência da mãe. Preferiu ter estudado a brincar com boneca. Entretanto, por ser uma jovem viúva, conseguiu superar as deficiências de sua educação com grande esforço, tornando-se poeta, escritora e historiadora. A ilustração da primeira página de seu Cidade das Damas mostra duas figuras lado a lado. Cristina, erguendo os olhos ao ler um livro, está dialogando com três senhoras, a razão, a retidão e a justiça. Na ilustração que acompanha Cristina, ajuda uma das senhoras a colocar a pedra fundamental da Cidade das Damas. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu mostrar aqui a imagem pra vocês. Que ela está saindo até a lâmpada aqui, a luz pra vocês verem. Não sei se dá pra ver, mas enfim. Qualquer dúvida é só colocar no Google que vai aparecer. Tem na Amazon também pra comprar o livro de Cristina de Pisano, tá? Então é fácil de encontrar essa imagem. É só colocar. Agora aqui tá escrito assim, a Cidade das Mulheres, né? Aqui no livro, a Lerner, ela vai dizer Cidade das Damas, né? Mas na Amazon tá pra comprar Cidade das Mulheres, tá? Você encontra na Amazon fácil. E a imagem, se você só quiser ver a imagem, é só jogar no Google que aparece pra você analisar bem direitinho essa imagem aqui que a Lerner está descrevendo pra nós, tá? Então, deixa eu continuar aqui. A educação proporciona às mulheres a capacidade de defenderem a si mesmas e ao seu sexo feminino, e de estabelecerem um refúgio libertador para elas. Assim, ao se apresentar como uma mulher instruída, logo no início do livro, Cristina se torna um exemplo do que as mulheres podem alcançar com a educação. Depois de servir as três mulheres explicarem o objetivo de seu surgimento diante dela e terem explicitado as principais motivações de homens que escravizam mulheres, Cristina faz o que, para ela, é uma pergunta crucial.
escuta. Por favor, esclareçam para mim, mais uma vez, se alguma vez isto contentou a Deus, que concedeu tantos favores às mulheres, honrando o sexo feminino com o privilégio da virtude de elevado conhecimento e grande aprendizado, e se as mulheres alguma vez tiveram uma mente inteligente o suficiente para isso. Quero saber de fato, pois os homens sustentam isso, que a mente das mulheres pode aprender apenas parcialmente. Ela, senhora Razão, respondeu: minha filha, eu lhe direi de novo. Se fosse costumeiro enviar as filhas à escola como os filhos, e se as ciências naturais lhe fossem ensinadas, elas aprenderiam com tanta minúcia e entenderiam as sutilezas de todas as artes e ciências, tanto quanto os homens. Isso aqui é uma aspas da Cristina de Pisano, tá? E aí só gostaria de lembrar que esse livro que a Cristina de Pisano escreveu foi em 1400, tá? 1400 e pouco. Só lembrando. Aí, continuando. Tendo assim afirmado a igualdade intelectual inata da mulher e atribuindo à educação incorreta quaisquer diferenças que pareçam existir entre homens e mulheres, Cristina, provavelmente utilizando a própria experiência em autoeducação como comparação, deseja saber por que as mulheres não aprendem mais. A senhora Razão explica que isso é decorrente das limitações das atividades femininas. As mulheres, limitadas às tarefas domésticas, não são desafiadas a saber mais e assim permanecem com uma mente simples. Ainda assim, não há dúvida de que a natureza forneceu a elas as qualidades do corpo e da mente encontradas nos homens mais sábios e eruditos. Em seguida, a senhora Razão dá exemplos das histórias de mulheres cultas da antiguidade, entre elas a poeta Safo. Em resposta à indignação de Cristina, se qualquer mulher já descobriu por si mesma coisas novas e desconhecidas, a senhora a tranquiliza citando uma longa lista de mulheres da mitologia e da história. Nicostrata, que inventou o alfabeto latino, Minerva, que criou a escrita e a confecção de roupas gregas, Ceres, que inventou a agricultura, Ísis, que descobriu a arte de criar jardins, Cristina, agora plenamente convencida, declara: parece, abre aspas para Cristina, parece que nem nos ensinamentos de Aristóteles, que tem sido de grande proveito para a inteligência humana, nem nos de todos os outros filósofos que já viveram, poderia ser encontrado um benefício igual para o mundo do que o criado por essas mulheres. Fecha aspas. A validade da evidência, que pode ter sido mais convincente para o leitor medieval do que para o leitor moderno, não é o que importa aqui. O que importa é o sólido argumento em favor da igualdade intelectual da mulher e o reconhecimento de que uma reinterpretação da mitologia do passado e da história pode produzir uma história da mulher, com base na qual sucessivas gerações de mulheres podem obter inspiração e força. Em seu trabalho acadêmico, O Espelho de Cristina, ou O Livro das Três Virtudes, Cristina delineou seu plano para a educação feminina, por ser pragmática. Presumiu que homens e mulheres têm tarefas diferentes a serem realizadas, portanto, a educação de meninos e meninas deve ser diferente. O latim e o ensino teórico não seriam necessários para as meninas, mas o ensino da matemática era tão importante para elas quanto para os meninos. As meninas também deviam aprender a costurar, tricotar, bordar e tecer, mas o maior objetivo da educação, o desenvolvimento da pessoa como um todo, para se tornar um ser humano virtuoso e moral, devia ser o mesmo para homens e mulheres. A partir da própria experiência como jovem viúva, Cristina instruiu mulheres a se prepararem para a possibilidade de precisarem amparar a si mesmas. Toda mulher devia desenvolver força e desenvoltura. A mulher devia ter o coração de um homem, entre aspas. O que ela quis dizer com essa frase pode ser observado com base em sua autorrepresentação em outro trabalho, no qual descreve uma transformação milagrosa, a qual foi submetida com a ajuda da deusa Fortuna, que a transformou em homem para que pudesse assumir as responsabilidades de um chefe de família após a morte do marido. Essa extraordinária representação alegórica, tá? Se liga. Reflete tanto o reconhecimento da realidade na qual uma mulher independente passou a ser vista como um homem,
quanto o estereótipo renascentista da mulher excepcional de força a virago. Cristina, que superou as adversidades com o próprio esforço, há pouco capacitada por necessidade, adotou as virtudes masculinas da coragem, independência e força, e desse modo, os termos simbólicos, tornou-se um homem. Só lembrando, né, que aqui ela está falando no sentido figurado, tá? Só lembrando. Porque essas características eram características de homem na época dela. Ainda hoje né? Imagina em 1400. Imagina em 1400, mulheres. Imagina. Em uma primeira leitura, isto parece nada mais do que a aceitação das funções de gênero tradicionais, as quais a forçaram a renunciar à sua feminilidade para se tornar uma pessoa forte e ativa. Mas a insistência de Cristina no fato de o intelecto e o julgamento moral da mulher serem iguais às dos homens permitiu que ela fizesse essa transformação sem perder a identidade feminina. Exato. Essa definição de gênero se tornou um princípio no qual Cristina baseou seus conceitos de educação e seus conselhos às mulheres. Como vimos, o debate conhecido como Querelle des Femmes, que Cristina iniciou e continuou nos principais países da Europa e na Inglaterra por um período de 400 anos. Focou em questões relativas à educação feminina. As mulheres eram totalmente humanas? Eita. As mulheres eram capazes de absorver a educação, utilizar o raciocínio e controlar seus sentimentos? E se a resposta para as duas primeiras perguntas fosse afirmativa e as oportunidades educacionais para as mulheres fossem iguais, qual seria o efeito da disposição da mulher em continuar seus serviços sexuais e materiais aos homens e às famílias? As mulheres eruditas do Renascimento, que costumavam ser senhoras de classe alta, ligadas a uma corte em particular que promovia atividades culturais, na maioria das vezes eram solteiras. Quando se casavam, renunciavam às atividades aprendidas e, em vez disso, se estabeleciam como patronas da aprendizagem. Assim, não se via necessidade de abordar a questão do efeito do aprendizado na vida doméstica da mulher. Até o início do século XVI, surgiram mulheres cultas da classe média urbana que expressaram amor pela aprendizagem. Uma delas foi a poeta Louise Labé, cujo trabalho discutimos antes. Esposa de um alfaiate em Lyon, ela dedicou um de seus livros de poesia a uma senhora da nobreza, a senhora Clemente de Bourges, e a convidou a se dedicar à aprendizagem e à escrita. As mulheres, diziam ela, deviam cultivar a mente para o próprio bem. Chegou o momento, mademoiselle, em que as leis severas dos homens não impedem mais as mulheres de estudarem ciências e especialidades. Para mim, parece que essas mulheres que têm os meios para tal, devem utilizar a excelente liberdade que o nosso sexo tanto desejou anteriormente para se dedicarem a estudar. Embora as condições da classe de Louise Labé fossem incomuns para uma mulher erudita do século XVI, suas visões relacionadas à educação eram bem típicas. A educação deveria ser reservada a mulheres com recursos, provavelmente porque elas estavam mais livres de responsabilidades domésticas do que aquelas de classes mais baixas. E a educação deveria ser vista como um meio de aperfeiçoamento pessoal. Esse modo de estruturar o problema evitava um desafio direto de definições de gênero enquanto promovia um debate pela educação feminina. Várias outras mulheres utilizaram estratégias semelhantes. Ana Maria von Schumann foi a mais celebrada delas na área acadêmica. Em sua dissertação em latim, A Criada Instruída, ou Se uma Criada Pode Ser Acadêmica, de 1641, ela defendeu, conforme discutimos antes, a educação da mulher para a glória de Deus e para promover a própria salvação das mulheres. Ana Maria era bastante específica quanto às restrições que colocaria para a oportunidade educacional. A mulher deve ter, ao menos, uma capacidade mental mediana. Deve ser capaz de dispor de meios de instrução. Deve se libertar das tarefas domésticas. Schumann limitava sua defesa da educação feminina explicitamente a moças solteiras e de famílias abastadas.
Era... Enfim. Ainda assim, defendeu com vigor as mulheres contra as várias objeções masculinas à educação feminina, desafiando os homens a apoiar as mulheres em sua vontade de aprender. Ela disse: ninguém pode avaliar de forma apropriada a nossa capacidade de estudar antes de, primeiramente, com o melhor dos motivos e com todo o suporte possível, ter nos incentivado a estudar com seriedade para que possamos adquirir gosto pelas maravilhas do estudo. Aspas dela. Continuando aqui com a Lerner. É provável que a erudição e as realizações acadêmicas de Schumann tenham contribuído mais do que seus textos para promover a ideia de que mulheres poderiam se beneficiar da educação e se destacar nessa área. Durante a vida, Schumann se tornou modelo e inspiração em toda a Europa e na Inglaterra para outras mulheres que almejavam emancipação intelectual. Nesse aspecto, Schumann é única. Seu nome aparece com mais frequência e de forma mais ampla nos textos de outras mulheres do que qualquer outra antes dela. Sua correspondência com homens e mulheres de muitas regiões difundiu sua influência, que teve um impacto diferente em seus correspondentes dependente do sexo. Para os homens, Schumann se tornou o protótipo da mulher de genialidade, a grande exceção, a imagem, em geral, aceita da mulher intelectualmente inferior. Para as mulheres, tornou-se uma heroína e um exemplo a ser seguido. Uma mulher cujos textos feministas eram conhecidos para Schumann e que podem tê-la influenciado foi Marie Lejas de Gournay, que viveu em 1565, entre 1565 e 1644. Assim como Schumann, Marie de Gournay permaneceu celibatária por toda a vida e, desse modo, evitou o conflito entre a vida doméstica e a aprendizagem, mas os argumentos de Marie de Gournay eram mais abertamente feministas. Ela era filha de um nobre que serviu na corte do rei Carlos IX da França. Cresceu em Paris, mas com a morte do pai, quando ela tinha 15 anos, as dificuldades econômicas forçaram a família a se mudar para uma propriedade rural. Aos 18 anos, ficou bastante impressionada ao ler ensaios de Michel de Montaigne. Quando a mãe organizou a mudança da família para Paris, a fim de apresentar a Marie à corte, ela encontrou um modo de conhecer Montaigne, na época com 54 anos. Tendo ele se tornado seu mentor e amigo por toda a vida, Montaigne ofereceu-lhe o título de fille d'alliance, que indicava a relação de filha adotiva. A jovem mulher adorava o político e autor como um herói, e ele incentivou a carreira literária de Marie de Gournay. Os dois se viram com frequência até a morte dele, em 1592. Marie de Gournay, a convite da viúva de Montaigne, tornou-se editora do trabalho dele, o qual foi publicado em 8 edições. Marie permaneceu solteira até a morte e não raro se envolvia em polêmicas em defesa de seu mentor. A carreira de Marie de Gournay foi arruinada pela ridicularização de seus esforços como intelectual séria e por insinuações e difamações a respeito de sua relação com Montaigne. Críticos posteriores negligenciaram por um longo período o trabalho de Marie em prol de seu trabalho como editora. Ela foi alvo de ridicularização como Precieusse, sendo alternadamente representada como um fracasso por não ter se tornado a versão feminina de Montaigne. Ainda assim, era bastante respeitada por muitos dos contemporâneos, homens e mulheres. Schumann se correspondeu com Marie até a morte dela e escreveu um poema de admiração em sua homenagem. Além de seu trabalho editorial e da tradução em versos da Eneida para o francês, Gournay publicou muitos ensaios e poemas, os quais foram impressos em um volume de mais de 1000 páginas em 1626. Suas 2 dissertações feministas são de especial interesse aqui em razão da sua posição radical a favor da igualdade incondicional dos sexos e em virtude de sua posição de que todas as diferenças entre os sexos eram decorrentes da educação desigual. Vou ler de novo. A sua suposição era de que todas as diferenças entre sexo
a sua posição radical a favor da igualdade incondicional dos sexos em virtude de sua suposição. Que suposição era essa? Que as diferenças entre os sexos eram decorrentes do problema da educação desigual. A igualdade entre homens e mulheres é de 1622. Gournay escreveu: se as mulheres alcançam um grau de excelência de modo menos frequente do que os homens, isto é totalmente decorrente da ausência de uma boa educação para elas. Gournay se referia a isso como um trabalho de defesa de mulheres oprimidas pela tirania dos homens e citava as maiores autoridades masculinas, Sócrates e Platão, Plutarco e Sêneca e Montaigne. Abre aspas, o animal humano não é homem nem mulher. Homens e mulheres são tão completamente um só que se o homem é superior à mulher, então a mulher é superior ao homem. Como outros antes dela, Gournay citou a autoridade bíblica. O homem foi criado como masculino e feminino, e os dois são um só. Seu tratado, quando publicado pela primeira vez, não teve o impacto desejado. Ela escreveu Queixa das Damas, em 1626, em um tom sarcástico, repreendendo os homens por negar às mulheres o poder do raciocínio. Sua amargura era clara. Escuta. Sinta-se feliz, leitor. Se você não pertencer ao sexo para o qual todas as boas coisas são negadas, uma vez que a liberdade é proibida para nós, assim como também todas as virtudes e cargos públicos e funções. Nossa única felicidade é esperar na ignorância, servidão e na facilidade de nos fazermos de tolas. Se esse jogo agradar aos homens. Ela finalizou acusando os homens de ignorância e presunção, uma vez que julgavam os trabalhos das mulheres sem nem mesmo se preocuparem em lê-los. Com as guerras religiosas da Reforma, cujo surgimento e existência trouxeram o crescimento de seitas e a experimentação social em larga escala, o tópico da educação se tornava cada vez mais urgente e prático. A educação não era mais uma necessidade para o avanço econômico e das classes, agora era para os protestantes o meio direto para alcançar a salvação, numa responsabilidade religiosa para o indivíduo e a comunidade. Isso se refletiu no crescimento do ensino público em países protestantes, no comportamento do colono puritano em Nova Inglaterra para o estabelecimento das escolas comuns, e nos argumentos de reformistas e educadores protestantes de ambos os sexos. Porém, para acalmar o receio de que mulheres, uma vez escolarizadas, abandonariam as obrigações maternas e domésticas, limitações foram aceitas no comportamento das mulheres no debate para a emancipação intelectual, como vimos antes. As mulheres que defendiam o sexo feminino no século XVII argumentavam que as mulheres escolarizadas não apenas se tornariam mães melhores, mas também esposas e companheiras melhores. O aparente oportunismo e a aceitação de papéis de gênero definido pelo sexo masculino como os provocados por um debate como esse tornam o assunto desagradável aos leitores modernos, e ocultaram a dinâmica transformadora inerente a ele. Enquanto as condições sociais e econômicas impossibilitavam a existência de mulheres profissionais autônomas, ninguém poderia defender papéis de gênero alternativos. Mas as mulheres poderiam e argumentaram que, com base na privação educacional compartilhada, elas formavam um grupo com reivindicações definíveis e coletivas. Ao mesmo tempo que o debate tomou forma, ele se tornou transformador. A mulher individual injustiçada foi transformada em um membro de sua coletividade prejudicada. No fim do século XVII, as mulheres começaram a reivindicar oportunidades educacionais com maior intensidade e com um grau aumentado de consciência política. Esses desenvolvimentos intelectuais surgiram na Inglaterra, de um contexto social no qual as oportunidades educacionais para as mulheres eram gravemente reduzidas desde que Henrique VIII rompera com a igreja em Roma e fechara todos os conventos e suas escolas em 1534.
Para as meninas católicas, isso levou a uma restrição educacional severa, e por quase 50 anos a única educação disponível a elas era por meio de tutores particulares ou escolas ilegais não licenciadas. Professores e pais que apoiavam essas escolas eram sujeitos a persecução e penalidades rigorosas. Ao mesmo tempo, não havia um sistema de ensino público para meninas protestantes de classe média e baixa. Havia escolas beneficentes para meninas pobres escolarizadas dessas classes, mas em número muito menor do que para meninos. Foi nesse contexto que Mary Ward, que viveu de 1585 a 1645, estabeleceu os colégios de freiras. Ward encontrou o convento das pobres claras como irmãs leigas em 1606 e em 1609. Foi nesse contexto que Mary Ward, que viveu de 1585 a 1645, estabeleceu os colégios de freiras. Ward entrou para o convento das pobres claras como irmã leiga em 1606 e em 1609 fundou uma comunidade religiosa de mulheres na França que gerenciou uma escola para meninas. Em seguida, foram fundadas cerca de 12 comunidades em vários países europeus, cada uma gerenciando um internato para refugiados ingleses. Em geral, meninas de classes superiores e uma escola para alunos locais, que eram as crianças pobres. Os padrões acadêmicos das escolas eram altos, de uma forma incomum, modelados nas escolas para meninos administradas pelos jesuítas e incluíam o estudo de latim e diversas línguas estrangeiras. De 1619 em diante, Ward tentou estabelecer escolas semelhantes na Inglaterra e buscou reconhecimento do Papa para sua ordem em 1629. Suas congregações foram suprimidas em 1630 e 1631, mas ela continuou administrando escolas na Inglaterra apesar da persecução. A Guerra Civil Inglesa também desgastou o apoio para seus esforços, mas em 1642 Ward estabeleceu uma escola em sua York natal, que dirigiu até a morte. A escola foi forçada a fechar logo depois, mas a primeira escola de freiras para meninas, nos moldes do plano de Ward, foi estabelecida e reconhecida publicamente em York em 1686, após a Restauração. Nos países católicos da Europa, a educação de meninas foi fornecida na maioria das vezes por ordens católicas. Angela Mereci, que viveu de 1474 a 1510, fundou a Ordem Ursulina na Itália. Essa ordem se espalhou para a França, a Alemanha Católica, Bélgica e Holanda, e ofertou ensino básico e secundário tanto para meninas ricas quanto para pobres. Era voltada para a preparação de meninas para a maternidade católica e o trabalho doméstico eficiente. Outras ordens, como a das irmãs de caridade ou das irmãs de Notre Dame da Visitação, ofereciam assistência médica e educação para os mais pobres. Esses colégios de freiras complementavam o sistema inadequado das petites écoles francesas, escolas das paróquias locais para crianças, tanto protestantes quanto católicas. No fim do século XVIII, a França e os territórios da Alemanha ofereciam amplas oportunidades educacionais para meninas das cidades, ao passo que tal aprendizagem estava bastante defasada na Itália e na Espanha. Na Inglaterra, França e Holanda, no fim do século XVII, algumas mulheres identificaram a privação educacional como a principal causa do status inferior da mulher na sociedade. Elas utilizavam diversos argumentos pragmáticos para fazer com que suas ideias fossem aceitáveis aos homens, que tinham autoridade para atualizá-las. Na Inglaterra, as primeiras defensoras de maiores oportunidades educacionais para as mulheres foram Batsua Makin, Hannah Rowley e Mary Astell. As três eram mulheres autônomas. Batsua Pell Makin viveu de 1608, mais ou menos, a 1674. Ficou órfã na infância, foi casada por pouco tempo e ficou viúva. Em 1640, era conhecida como a mulher mais culta da Inglaterra. Foi tutora e preceptora dos filhos de Carlos I,
e gerenciou uma escola para jovens moças em algum período de sua vida. Suas pupilas mais famosas foram a princesa Elizabeth, filha de Carlos I, que aos 9 anos sabia ler e escrever em grego, latim, hebraico, francês e italiano, e Lucy Hastings, condessa de Huntingdon. A obra principal de Mackin para a educação das mulheres, Ensaio para reviver a educação antiquada das damas, foi escrita de forma anônima. Ela assegurava ao leitor que a intenção não é igualar homens e mulheres, muito menos dizer que elas são superiores, mas são o sexo mais fraco, ainda assim capazes de ideias para coisas maravilhosas, de certo modo como os melhores homens. Mackin enfatizava que as mulheres obteriam benefícios da educação, entre eles o prazer encontrado no conhecimento e a capacidade de exercitar a mente, e que por meio da educação elas poderiam resistir melhor às heresias. Ao responder a qualquer objeção possível ao seu projeto, Mackin assegurava aos homens que as mulheres instruídas seriam esposas e mães melhores. Tivesse Deus pretendido que a mulher fosse unicamente um tipo mais refinado de animal, ele não as faria racionais. Deus pretendia que a mulher fosse companheira do homem, em seu constante diálogo e nas preocupações relativas à família e a seus bens, quando ele mais precisasse na doença, na fraqueza, na ausência, na morte, etc. Enquanto negligenciarmos adequadas para essas atividades, estaremos renunciando à bênção divina. As casadas, em virtude dessa educação, podem ser muito úteis aos maridos nos negócios, como são as mulheres na Holanda. Podem aprimorar o aprendizado dos filhos, em particular em línguas. Volto a mencionar, pois esse é um motivo de grande importância suficiente, se não houver outro para fazer prender a balança. Ninguém tem uma vantagem tão grande para deixar a impressão mais profunda em seus filhos do que suas mães. Mackin propôs uma abordagem inovadora ao ensino de línguas estrangeiras, ensinar a gramática do inglês por 1 ano como base para o latim. Começar o estudo intensivo de línguas estrangeiras com alunos de 9 anos de idade, iniciar os alunos em latim, que poderia ser aprendido por 6 meses, para que pudessem avançar com facilidade para o aprendizado de francês, que poderia ser obtido em 3 meses. Mackin salientava seu sucesso com diversos dos alunos ilustres que haviam utilizado seus métodos. Porém, Mackin também propôs incluir em seu currículo todas as coisas comumente ensinadas em outras escolas, como culinária, geografia, música, canto, escrita e fazer contas. É interessante observar que em seus argumentos Mackin citava mulheres famosas, entre elas um grande número de suas contemporâneas. Hannah Woolley, nascida em 1623, uma órfã, começou a estudar aos 14 anos, depois se tornou preceptora, teve um casamento feliz e após ficar viúva, casou-se de novo e mais uma vez ficou viúva. Woolley se sustentava escrevendo livros de receitas e outras obras de aconselhamentos. Seus comentários sarcásticos sobre a educação das mulheres refletiam bem a opinião dela, a partir da qual um debate feminista mais articulado e filosófico poderia surgir. Escuta, comentário dela. A educação correta para o sexo feminino, como tem sido, de certo modo, negligenciada em todos os lugares, deve ser lamentada de modo geral. A maior parte das pessoas dessa época perdida considera que uma mulher será instruída e inteligente o suficiente se for capaz de distinguir a cama de seu marido de outra cama. Nossa. Distinguir a cama de seu marido com a de outra cama. Pronto, isso aí já é suficiente, já. Que horrível, para não chorar. Além dessas 3 educadoras feministas, o século também produziu um número considerável. Além dessas 3 educadoras feministas do século, também produziu um número considerável de damas aristocratas instruídas que, por meio de seus textos em prosa, poesia e drama, criou o protótipo da mulher culta. Na metade do século, Margaret Cavendish, duquesa de Newcastle, que mencionamos antes, expressou o desejo da mulher por educação e o anseio por instituir a amizade feminina, autodidata de modo insuficiente e fortuito.
A duquesa foi uma escritora produtiva, talvez a mais produtiva de seu século, tendo escrito 5 teses científicas, publicado 5 coleções de poesia, 2 de ensaio e cartas e 2 volumes de peças. Era contundente em sua descrição das dificuldades que as mulheres sofriam. Comentário dela. Vivemos e morremos como se fôssemos produzidas a partir de bestas, e não a partir do homem. Os homens são felizes e nós, mulheres, somos miseráveis. Eles possuem todas as facilidades, descanso, prazer, riqueza, poder, fama, ao passo que as mulheres são incansáveis no trabalho, incessantes e com dores e melancolias por falta de prazeres, desamparadas por falta de notoriedade. Não obstante, os homens são tão sem escrúpulos e cruéis conosco que se esforçam em proibir para nós todo tipo de liberdade. E com alegria nos enterrarão em suas casas ou camas, como em um túmulo. A verdade é que vivemos como morcegos ou corujas, trabalhamos como bestas e morremos como vermes. Em uma de suas peças, a peça levava o nome de O Convento do Prazer, de 1668, a heroína, uma dama abastada, encontra uma comunidade para mulheres. A heroína Lady Happy explica: os homens são os únicos perturbadores das mulheres. Eles são a causa das dores delas, mas não dos prazeres, pelo que considerarei tantas pessoas da nobreza de meu próprio sexo quanto meu patrimônio mantiver com abundância aquelas cuja ascendência é mais importante do que a fortuna. A ascendência é mais importante que a fortuna. E que decidiram viver solteiras e comprometer-se com a virgindade que essa pessoa ou pretende viver em clausura, com todos os deleites e prazeres que foram permissíveis e legítimos. Meu convento não será uma clausura de restrições, mas um lugar de liberdade, não para aborrecer os sentidos, mas para agradá-los. Essa visão utópica de comunidade feminina, impressa em 1668, antecipou em alguns anos a visão de uma comunidade feminina desenvolvida por Mary Astell. Mas a semelhança termina aqui. As duas mulheres, embora contemporâneas e ambas preocupadas com o avanço da educação feminina, eram muito diferentes no estilo e no modo de pensar. A duquesa de Newcastle era rica, tinha um casamento feliz e era bastante tradicional em suas ideias e a respeito do gênero. Vimos como ela traduziu as próprias ambições sendo historiadora da vida do marido e como sua solidariedade feminina incipiente encontrou expressão em excentricidades relacionadas a roupas e comportamento, que uma mulher de sua posição social poderia se permitir sem perder o status. A Mary Astell já era uma dama de classe mercantil. Seu pai era comerciante de carvão em Newcastle. Era órfão, ficou órfão aos 12 anos e viveu a maior parte de sua vida em uma pobreza requintada, financiada pela beneficência de amigos, sobretudo mulheres. Optou pelo celibato e alegrava-se por ser solteira, criando para si uma vida respeitável como escritora independente em Londres. Suas convicções políticas e religiosas eram conservadoras, simpatizava com o Partido Conservador e com o alto clero, e usou sua inteligência disciplinada para se envolver em debates filosóficos e políticos com John Locke, entre outros. Astell iniciou sua carreira literária escrevendo ao reverendo John Norris, filósofo platonista, a respeito de diversas questões do livro dele, discursos das quais ela discordava. Em sua carta, Astell rejeitou brevemente as objeções de mulheres instruídas, que outras pessoas poderiam levantar, mas não alguém tão equilibrado e habilidoso quanto o Sr. Norris. Pois, embora eu não consiga fingir, ela continuava, para uma diversidade de livros, uma variedade de línguas, as vantagens da educação acadêmica ou qualquer ajuda além daquela que minha própria curiosidade permite, ainda assim, raciocinar é uma mercadoria que nenhuma criatura racional pode querer. Os comentários de Astell foram tão perspicazes e brilhantes que Norris não apenas se envolveu em correspondências com ela por um longo período, mas insistiu após quase um ano trocando cartas que estas fossem publicadas. Com base nas evidências das correspondências publicadas, Astell
parecia ser bastante capaz de vencer um debate lógico com esse filósofo qualificado em sua própria área de conhecimento. Astel concordava com o preceito de Norris de que Deus era a causa de todas as ideias e sentimentos e de que Deus deve ser o único objeto do nosso amor. Mas ela achava difícil alcançar esse amor. De fato, ela tinha uma forte propensão ao amor acolhedor, mas confessou: desenvolvi uma fraqueza tal que para mim é muito difícil amar minimamente sem algum tipo de desejo. Astel explicitou que se referia a seus relacionamentos com mulheres. Abre aspas. Envolvi um movimento agradável em minha alma direcionado a ela. Que amo, disse Astel. E continuou. Sinta-se feliz por me impor algum remédio para esse transtorno. Fecha aspas. John Norris respondeu a ela com uma generalização, pela forma como ele respondeu a cada uma das perguntas de Astel, de que havia uma diferença entre os movimentos da alma e os movimentos do corpo, e que criaturas podem ser amadas para o nosso bem, mas não amadas como o nosso bem. Porém, para Astel, esse mandamento moral era vinculativo e forneceu à religião a base para sua dedicação por toda a vida, ao celibato e a amizades platônicas com mulheres. A principal obra feminista de Astel, que levava o nome de Uma Proposta Séria às Mulheres para o Avanço de seu verdadeiro e mais importante interesse por uma adoradora de seu sexo. Lançada um ano antes da publicação das correspondências com o reverendo John Norris, representa esse compromisso e o torna o alicerce da reforma institucional. Assim como alguns de seus predecessores, Astel se preocupava em particular com o destino das mulheres solteiras, que nas condições da época eram forçadas a casamentos indesejáveis, desvantajosos, para obter apoio econômico. Propôs a fundação de um internato para essas mulheres, que também serviria de refúgio para aquelas que desejavam permanecer solteiras, outras que teriam uma educação melhor resultante do estudo nesse internato, poderiam conseguir casamentos mais favoráveis e respeitáveis. A anuidade, Astel destacou, custaria menos do que as famílias gastavam à época com o dote. Vislumbrava que, para as mulheres instruídas, o mundo inteiro é a família da moça solteira. O apelo dela foi fundamentado na forte crença no poder da razão expresso na filosofia de Descartes. Astel incentivava as mulheres a pensarem por si mesmas e prestarem menos atenção no julgamento das outras pessoas e mais no seu próprio bom senso. Esse trabalho inicial, embora tenha tido um grande impacto nas contemporâneas, foi muito mais moderado na expressão feminista do que o trabalho de Astel relacionado ao casamento. Foi nesse trabalho que ela definiu de modo mais claro a conexão entre a desvantagem educacional das mulheres e a falta de poder delas na sociedade. Aí ela diz os meninos têm muito mais tempo e esforço, cuidados e custos atribuídos à educação. Os meninos têm mais tempo para a educação. As meninas têm pouco ou nenhum. Os meninos são iniciados precocemente nas ciências, conhecem as descobertas antigas e modernas, estudam livros e têm todo o incentivo imaginável. Não apenas fama, uma recompensa seca nos dias de hoje, mas também títulos, autoridade, poder e riqueza para si próprios, que compram todas as coisas, são a recompensa pelo aprimoramento deles. As meninas são impedidas. As meninas são impedidas, desaprovadas e superadas, não para, mas a partir de musas, a gargalhada e zombaria, que o espantalho infalível é montado para conduzi-las da árvore do conhecimento. Mas se, apesar de todas as dificuldades, a natureza prevalecer, e elas não podem permanecer tão ignorantes quanto seus senhores as manteriam, elas são iniciadas nos estudos como se fossem monstros, censuradas, invejadas e de toda maneira desencorajadas. Não sei se vocês estão ouvindo, mas está chovendo aqui, não sei se está captando. Mas é isso. Aí continuando com o que ela escreveu aqui, tá? Mais uma vez, os homens possuem todos os lugares e poderes, confiança e lucro. Fazem as leis, exercem a magistratura, não apenas a espada mais afiada, mas até mesmo todas as espadas e bacamartes são deles.
o que pela lógica mais consistente do mundo, dá a eles o melhor título para todas as coisas que reivindicam como prerrogativas. Quem vai competir com eles? A prescrição imemorável está do lado deles, nessa parte do mundo, a antiga tradição e o uso moderno. Nossos pais têm razão. Ambos ensinaram e praticaram a superioridade sobre o sexo mais fraco. A obra de Astel, influente na época, recebeu apoio suficiente entre mulheres da nobreza. Foi dito que uma dama é bem provável que a própria princesa Anne ofereceu o dinheiro necessário para estabelecer um colégio como esse para mulheres. A princesa foi dissuadida do projeto pelos argumentos de oficiais da igreja que temiam que o convento proposto por Astel promovesse a causa papal. Daniel Defoe retornou à ideia de Astel e deu crédito a ela, no ensaio sobre projetos de 1697. Entre as mulheres que reconheceram a influência das ideias de Astel, sobre elas estavam Judith Drake, Lady Mary Wortley, Montagu e Elizabeth Elstob. Discutiu os argumentos feministas religiosos de Astel no capítulo 7. Em reflexões sobre o casamento, Astel progrediu em relação aos seus antecessores na crítica da instituição do casamento e na defesa do estado civil solteiro. Embora suas acusações ao casamento tenham sido diretas e explícitas, o conservadorismo político de Astel limitou sua análise. Conservadora, né? Ela fez uma analogia entre casamento e Estado, mas não acreditava no direito do indivíduo do Estado de se rebelar. Mesmo que contra uma regra injusta, Astel aconselhou as mulheres casadas a se submeterem como mártires ao tratamento injusto e desigual. Portanto, seu principal impulso era recomendar às mulheres uma entrada cautelosa no casamento, ou então nem se casarem. Uma mulher não tem grandes obrigações para com o homem com quem faz amor. Ela não tem motivos para ser considerada uma esposa, ou supor que seja um privilégio quando é levada para ser a criada principal de um homem. Criada principal de um homem foi certeira, hein? Uma conservadora diferente. Eu acho que se esses conservadores dessa época vissem esses conservadores de nossa época, eles iam passar mal. Ai, ai. Então, continuando. A criada de um homem, né? Não é nenhuma vantagem para ela neste mundo. Se conduzido de modo correto, pode-se provar uma em relação à próxima. Para as mulheres que se casam puramente para fazer o bem, para educar almas para o paraíso, que podem ser tão verdadeiramente mortificadas de modo a deixarem de lado suas próprias vontades e desejos e apagarem uma submissão completa para a vida, a quem elas não têm certeza de que sempre merecerá, por certo, realizam uma ação mais heróica do que todos os heróis masculinos famosos podem se vangloriar. Essa mulher sofre um martírio contínuo para glorificar a Deus e beneficiar a humanidade, cuja consideração de fato pode sustentá-la em todas as dificuldades. Eu não sei quem mais pode e envolvê-la para amá-lo, o qual talvez prove ser tão pior do que uma besta, de modo a tornar essa condição ainda mais penosa do que precisava ser. Ela precisa de uma razão sólida, ser uma cristã verdadeira e ter um espírito equilibrado. Precisa de toda assistência e da melhor educação que pode receber. E deve ter uma boa convicção de que sua própria firmeza e virtude. Quem se aventura em tal provação, e por esse motivo não se pergunta se tal mulher se casa precipitadamente, pois talvez, se as mulheres dedicassem um tempo para considerar e refletir sobre isso, elas raramente se casariam.
Com certeza, não há arrogância em uma mulher para concluir que foi feita para servir a Deus e que essa é a finalidade delas. Pois Deus fez todas as coisas para si, e uma mente racional é um ser muito nobre para ser feito em benefício e a serviço de qualquer criatura. O serviço que ela, a qualquer momento, é obrigada a prestar a um homem é apenas um trabalho a propósito, assim como pode ser qualquer trabalho e obrigação dos homens para manter povos. Ele não foi feito para isso, mas se ele contrata a si mesmo para tal trabalho, conscientemente ele deve realizá-lo. O argumento lógico de Astel para a emancipação das mulheres começou com a religião e a sua suposição da igualdade absoluta e inerente entre homens e mulheres. A educação elevaria as mulheres, aumentaria a consciência delas sobre a própria situação, para que pudessem proteger melhor a si mesmas do poder masculino abusivo. E mesmo aquelas mulheres que escolhessem se casar se beneficiariam da educação. Por isso lhes daria o apoio da filosofia e da religião para tolerar seu destino. A política conservadora de Astel e seu compromisso ascético e religioso mudaram sua vida. Ela diminuiu suas vontades e viveu de forma modesta, beirando a miséria, mas também viveu de modo independente, em contato com os principais movimentos intelectuais da época. O sonho de uma comunidade feminina intelectual parecia utópico para seus contemporâneos, mas, de um modo próprio e modesto, Astel viveu seus últimos anos em Chelsea, lutando a vida toda contra o desânimo relacionado à solidão. Astel passou a última década da vida cercada por um círculo de amigas atenciosas e prestativas. Foi provavelmente por causa dessa experiência de vida que conseguiu, de modo mais firme que suas antecessoras, projetar uma análise centrada na mulher e construir um sistema de ideias em torno dessa análise. Segundo os passos de Astel, outras mulheres continuaram criticando as crenças e os costumes dominantes e expressando indignação e raiva pelas prerrogativas sexuais e sociais masculinas. Um sermão proferido em um casamento em Dorsetshire, em 11 de maio de 1699, causou uma pequena guerra panfletária, na qual as mulheres defendiam o sexo feminino e o direito à educação de modo energético e sagaz. O reverendo John Sprint havia usado a ocasião do casamento para discorrer sobre as virtudes de uma boa esposa, que deveria ser dócil e submissa aos desejos do marido. A mulher foi feita para o conforto do homem, afirmou o ministro. Uma boa esposa deve ser como um espelho, que não tem imagem de si próprio, mas recebe a marca e a imagem da face que olha para ele. Minha nossa, desgraça! O reverendo respondia de modo bastante preciso a uma dama de qualidade, que se identificava como aquela que nunca caiu nas garras de um marido. Tal dama argumentava que as mulheres pretendiam ser uma companhia, uma pessoa em que o homem pode confiar, não uma escrava à sua disposição. Comentando sarcasticamente o conselho do reverendo Sprint, que as mulheres deveriam respeitar e amar até mesmo maridos cruéis, a dama o acusou de incentivar os maridos a baterem nas esposas. Nossa, lembrei até de um certo Freia, um suposto Freia, que tem esse mesmo discurso desse homem aqui do século XVI. Nossa, um déjà vu. É isso. Comentando sarcasticamente o conselho do reverendo Sprint, que as mulheres deveriam respeitar e amar até mesmo maridos cruéis, a dama o acusou de incentivar os maridos a baterem nas esposas. O reverendo inflamou o temperamento dominador e acentuou a postura ultrajante de muitos homens cruéis. Nada se sabe a respeito da autoria anônima, exceto seu primeiro nome. O mesmo incidente inspirou outra defesa polêmica das mulheres, partindo da caneta de uma autora bastante conhecida, Lady Mary, de 1656 a 1710. Publicou um volume de poemas em 1703,
e um ensaios em 1710. Essa autora se tornou famosa pelo poema The Ladies' Defense, A Defesa das Mulheres, que foi escrito em resposta ao sermão de casamento de um reverendo, do mesmo reverendo, Sprint. No poema, Shudelek atacou as visões do reverendo de modo espirituoso e argumentou a favor da educação feminina. Um de seus porta-vozes homens resumiu o ponto de vista masculino nessas palavras: então, não nos culpe se nossos interesses importam, e pelo conhecimento for restrito a nós, uma vez que somente ele nos dá preeminência, e se fosse roubado de nós, viveríamos desvalorizados, enquanto vocês são ignorantes. Nós estamos seguros. Ao que a porta-voz Melissa respondeu: é difícil sermos pelos homens desprezadas, e ainda impedidas de saber o que nos tornaria apreciadas, privadas de conhecimento, banidas de escolas, e com o principal negócio de nos criar como tolas, rir sem razão, gracejar sem sentido, e não ter nada além da inocência inata. Mas, apesar de vocês, nós seremos gentis. As suas censuras desdenham, seus pequenos truques menosprezam, e torna todo o nosso negócio inteligente. O mesquinho, inferior e trivial, cuidar da vida, desdenhar e ler e raciocinar, é de novo raciocinar e ler. E em nossas mentes, a dor máxima conceder. Em um poema introdutório notável, endereçado às mulheres, ela descreveu o casamento como uma verdadeira escravidão, acusando que mulheres e servas são as mesmas coisas, só difere o nome. Shudelek comparou as mulheres a mudas, os sinais que sozinhas devem fazer e nunca nenhuma liberdade ter. Mas, ainda assim, elas devem ser comandadas como um sinal e temer o marido como se fosse um deus. Shudelek concluiu com este conselho às mulheres: valorizem-se e os homens desprezem. Vocês devem ser orgulhosas se forem sábias. Quase 2 gerações depois da energética defesa das mulheres por Lady Mary Shudelek, houve outra guerra panfletária sobre a questão feminina. Uma autora anônima que se denominava Sofia, uma pessoa de qualidade, entre aspas. Muito bom. Publicou um panfleto vendido por um shilling. Ai, ela nem... Como ela é engraçada. Sofia, uma pessoa de qualidade. Publicou um panfleto vendido por um shilling que continha o título desafiador: O Woman... Fala logo em português aqui. Mulher não inferior ao homem. Ou uma curta e modesta reivindicação do direito natural do sexo legítimo para uma perfeita igualdade de poder, dignidade e respeito para com os homens. E é enorme, né, o título? O argumento de Sofia acompanha estritamente os argumentos defendidos pelo pensador feminista mais avançado desse século, o francês François Paulin de La Barre, o livro da igualdade entre os sexos, que foi escrito em 1673. Foi publicado na Inglaterra, em sua versão traduzida em 1677. O nome do livro da igualdade dos sexos. Como Paulin de La Barre, Sofia argumentava que a diferença entre os sexos é apenas uma diferença no corpo, mas a alma não tem sexo, e assim pode não haver nenhuma diferença real entre homens e mulheres. Toda diversidade deve vir da educação, do exercício e das impressões dos objetos externos que nos rodeiam em diferentes circunstâncias. As mulheres se beneficiaram do aprendizado desenvolvendo uma exatidão de pensamento, uma propriedade do discurso e a equidade de ações. E a habilidade de controlar suas paixões. Sofia foi bastante explícita a respeito da causa da desvantagem educacional das mulheres, porque eles, os homens, se esforçam tanto em nos impedir de ter o aprendizado ao qual temos o mesmo direito que eles,
mas para compartilharmos conosco e brilharmos mais que eles nos cargos públicos que preenchem tão miseravelmente. Desenvolvendo um argumento forte e lógico, Sofia motivou aquelas mulheres, pois, já que eram inteligentes, corajosas, virtuosas, tinham mesmos direitos que os homens e todos os empregos da vida pública. Se não somos vistas em cadeiras universitárias, isso não pode ser atribuído à falta de capacidade de algumas delas de preencher esses cargos, mas à violência com a qual os homens fundamentam a intromissão injusta em nossos planos. Paulin de la Barre havia argumentado que as mulheres eram capazes de ocupar qualquer cargo e emprego na sociedade, até mesmo de líderes militares. Mas ele ainda supunha que a maternidade era a tarefa mais importante de todas. Sofia acompanhou a primeira parte do argumento dele, mas ignorou a segunda. Ela citou as conquistas das rainhas inglesas e continuou com frieza admirável. Não consigo descobrir qual estranheza poderia ser maior. Ver uma senhora com um cacetete nas mãos ou com uma coroa na cabeça, ou porque deveria gerar mais surpresa vê-la presidir um conselho de guerra do que um conselho de Estado, porque ela poderia não ser tão capaz de liderar um exército quanto um parlamento, ou realizar comandos no mar, ou reinar em uma propriedade. A arte militar não tem mistérios em si, além dos outros que as mulheres possam conquistar. Uma mulher é tão capaz quanto um homem de se familiarizar por meio de um mapa com o bom e o ruim, os passos perigosos e os seguros, ou as situações apropriadas pelo acampamento. As mulheres podem mostrar tanta eloquência, intrepidez e cordialidade, onde sua honra estiver em questão, quanto o necessário para atacar ou defender uma cidade. Não queremos espírito, força nem coragem para defender um país, nem prudência para governá-lo. Para concluir, ela insistia para que as mulheres desistissem de passatempos inúteis e aprimorassem a mente. O argumento de Sofia, ainda que não totalmente original, se destacava entre os de outras feministas do século XVII. Note que ela está fazendo aquilo, ela está usando a palavra feminismo antes do século XIX. Isso é de propósito, tá, gente? Propósito aqui, total. Apesar dos esforços comedidos que Batsua Makin, Mary Astle e Mary Ward fizeram em fundar escolas, as meninas inglesas tinham poucas instituições educacionais disponíveis para elas no fim do século XVII. Os pioneiros na educação feminina criaram uma base teórica para ser empreendimento e estabeleceram alguns modelos, mas não conseguiram ir muito além. No início do século XVIII, a principal forma de expressão aberta a mulheres inglesas instruídas eram os salões, onde elas poderiam se envolver em conversas intelectuais com homens letrados e constituir redes informais de mulheres com aspirações intelectuais. Discutiremos esse fenômeno de modo mais profundo no capítulo 10. Podemos resumir a situação das mulheres intelectuais europeias no início do século XVIII dizendo que elas alcançaram os 3 primeiros estágios da consciência feminista: a autorização para falar, o discurso inspirado e o direito de aprender a ensinar. Até mesmo o último direito foi conquistado apenas por um pequeno grupo de mulheres e incluiu somente os níveis mais elementares de ensino. Seria necessário mais 2 séculos para que esse direito englobasse a maioria das mulheres europeias e norte-americanas. Uma das Louis Tokens inglesas, como as educadas saloniers eram ironicamente chamadas, foi Hannah More, que viveu de 1745 a 1833, pensadora conservadora, que escreveu e trabalhou pelo aprimoramento da educação feminista. O esforço de Hannah fez parte do movimento escolar de domingo, que visava elevar os princípios morais de pessoas de classes sociais mais baixas por meio do ensino público. Em 1790, Hannah More e suas irmãs fundaram 11 escolas em vilarejos após terem dirigido por muitas décadas as escolas para meninas de maior sucesso do século XVIII em Bristol. As aulas em vilarejos eram realizadas aos domingos após a missa, o único horário livre dos filhos trabalhadores, dos operários e fazendeiros. Hannah More ganhou muitos seguidores de suas ideias educacionais com seus ensaios, romances e tratados.
Apesar da ausência do progresso em melhorar a educação das mulheres, a discussão desse tema se tornou o principal instrumento para o desenvolvimento das ideias feministas. Por exemplo, na França, a influente obra de François de Salegnac-Fénelon, da Educação das Meninas, de 1686, escrita para as filhas de um nobre francês, expressou a visão do renascimento sobre a natureza das mulheres e o lugar apropriado para elas. Fénelon achava que a educação das mulheres deveria prepará-las para seu papel social. As mulheres da nobreza deveriam ter conhecimento sobre religião, administração da propriedade serviçais e a economia relacionada à lei contratual. As ideias de Fénelon foram colocadas em prática por Madame Maintenon, amante e depois esposa do rei Luís XIV. No início de 1680, Maintenon fundou diversos pequenos colégios internos e, por fim, a primeira escola para meninas financiada pelo Estado da França, que em 1693 foi fechada pelo governo revolucionário. O plano educacional de Saint-Cyr se tornou modelo para muitas escolas mantidas pelas irmãs Ursulinas. Embora os princípios educacionais de Fénelon refletissem ideias aristocráticas e monarquistas, o movimento conhecido como Iluminismo iniciou uma revolução intelectual. Os pensadores iluministas, conhecidos como filósofos, colocaram a ciência no lugar da religião e consideraram a mente a ferramenta mais poderosa do homem para entender a si mesmo, o mundo e o universo. O pensamento de forma isolada poderia ajudar o homem a compreender as leis da natureza e aqueles que governavam o mundo social. Ao rejeitar a revelação, a religião e a autoridade, os pensadores iluministas postularam um indivíduo autossuficiente que obtinha conhecimento com base na experiência. Com a educação apropriada, todos os indivíduos poderiam se tornar cidadãos úteis e produtivos em uma sociedade organizada baseada em princípios racionais. O racionalismo de René Descartes teve um efeito libertador nas mulheres, pois propunha que a mente e não o corpo era um instrumento para as sensações e para o conhecimento, e que homens e mulheres tinham o mesmo potencial de entendimento. O cartesianismo negava que a educação formal fosse o caminho para o conhecimento mais elevado. Qualquer pessoa poderia pensar e raciocinar logicamente. O efeito dessas ideias não apenas inspirou diversas mulheres, como Mary Estelle, Lady Damaris Marchand e Mary de Gournay, a participarem de discussões filosóficas com os mais notáveis pensadores da época, mas também as ajudou a criar um novo formato para tais discussões por meio de correspondências pessoais. John Locke, que viveu de 1632 a 1704, o principal teórico político da época, desenvolveu uma filosofia política otimista, racional e secular, que influenciou os criadores e autores da Constituição dos Estados Unidos, tornando-se a base para o liberalismo político. Locke postulava um estado benigno da natureza sem subordinação ou objeção, ou subjeção, no qual cada indivíduo é dotado de direitos inalienáveis da vida, liberdade e propriedade. Para proteger esses direitos, os homens celebram um contrato social e estabelecem um Estado. Mas esse Estado não tem o direito de privar os indivíduos de seus direitos naturais. Desse modo, o Estado deve ser um governo constitucional com base no consentimento do governado. Locke não ignorou as mulheres em seu modelo teórico, mas as separou do contrato social, afirmando que a subordinação feminina ao homem dentro da família era natural. Controle emocional, por favor. Porque é mais razão e menos emoção. Ai. Que a subordinação feminina ao homem dentro da família era natural e antecedia a sociedade organizada. Assim, os homens tinham pátrio poder sobre as mulheres, mas esse direito natural, entre aspas, não estava de acordo com Locke, relacionado à sociedade civil. O problema do status da mulher como cidadã simplesmente saiu de cena. E mais, a teoria do contrato e dos direitos naturais forneceu armas teóricas para todos os grupos subordinados.
O filósofo francês Jean-Jacques Rousseau aplicou as ideias do iluminismo à educação, um dos pensadores mais radicais de sua época em relação à política. Em seu livro Emily, Rousseau esboçou um esquema educacional para formar um cidadão do novo estado idealizado. Emily seria educada para ser independente, autônoma e racional. Porém, em relação à educação feminina, Rousseau era totalmente conservador. Ao descrever a educação adequada para Sophie, futura esposa de Emily, Rousseau presumiu que o propósito da mulher na vida era cuidar da masculinidade dele, aconselhar e consolar, tornar a vida dele prazerosa e feliz. Essas são as obrigações da mulher. Rousseau concluiu, abre aspas, a mulher é moldada em particular para o deleite e o prazer do homem. Fecha aspas. Desse modo, o objetivo da educação feminina devia ser aprender a amar as obrigações em relação ao homem e realizá-las de modo inteligente e alegre. Mary Astell desafiou Locke no livro de sua autoria, chamado A Religião Cristã. Do ponto de vista de uma monarquista e fiel na religião revelada, Mary Wollstonecraft, forte defensora das ideias do iluminismo, desafiou o descaso de Locke pelas mulheres e afirmou que tanto as mulheres quanto os homens tinham direitos naturais. Ao contrário de Astell, Wollstonecraft aceitou o argumento filosófico e político de Locke, mas expandiu as ideias dele para abranger a mulher. Do mesmo modo, Wollstonecraft aceitou as ideias de Rousseau sobre a educação de meninos, mas rejeitou as visões conservadoras dele a respeito da educação feminina. Embora o trabalho de Wollstonecraft não possa mais ser considerado o primeiro trabalho teórico completo sobre o feminismo, é a primeira teórica feminista a fazer reivindicações pelos direitos e pela igualdade da mulher no contexto de uma teoria libertadora mais ampla para todos da sociedade e a separar tais reivindicações de discussões religiosas que até então tinham sido centrais para o pensamento feminino. Em sua principal obra teórica, A Reivindicação do Direito das Mulheres, Wollstonecraft reiterou a maioria dos argumentos pela educação igualitária da mulher desde o século XVII, mas desafiou fortemente a definição de mulher feita por Rousseau como dependente permanente, com a afirmação direta: que insensatez! Que insensatez! Se as mulheres são naturalmente inferiores aos homens, suas virtudes devem ser as mesmas, ou a virtude é a mesma relativa. Wollstonecraft definiu as mulheres como oprimidas tanto pela sociedade quanto pelos homens e argumentou explicitamente pela solidariedade das mulheres. Ainda baseou suas demandas pelos direitos das mulheres em papéis femininos como esposas e mães. Ninguém é perfeito. Se as crianças devem ser educadas para compreender o verdadeiro princípio do patriotismo, as mães dessas crianças devem ser patriotas. Lá vem. Já que o cuidado das crianças na infância é uma das grandes obrigações relacionadas à característica feminina, por natureza, essa obrigação permitiria muitos argumentos convincentes para fortalecer o entendimento feminino, se fosse considerado apropriadamente. Para ser uma boa mãe, uma mulher deve ter bom senso e independência, da mente de poucas mulheres possuem, pois são ensinadas a dependerem inteiramente de seus maridos. Esposas submissas são, em geral, mães tolas. A conclusão a que desejo chegar é óbvia: fazer das mulheres criaturas racionais e cidadãs livres, e rapidamente elas se tornarão boas esposas e mães, isto é, se os homens não negligenciarem as obrigações de maridos e pais. O tema de mulheres instruídas como mães mais eficazes e mais virtuosas é alcançado com vigor. É esse tema que reaparecerá com grande força no início do século XVIII e no início do século XIX na França, Alemanha e América. O debate sobre a educação feminina, no período inicial da República Americana, pode servir como um protótipo de debates semelhantes em países europeus. A participação ativa das mulheres na Revolução Americana por meio de arrecadações de fundos, boicotes e petições, serviços voluntários em apoio às tropas, seu papel econômico indispensável na retaguarda, todos esses fatores combinados deram às mulheres uma nova percepção de si mesmas,
tanto nas funções domésticas quanto nas públicas. Os debates sobre o texto e a ratificação da Constituição e das constituições do Estado inspiraram a ideologia republicana radical, que inevitavelmente levou alguns membros do grupo cometido dos debates políticos a desafiarem seus limites. Um exemplo é o debate entre John e Abigail Adams, que discutimos antes no capítulo 1. A dramaturga e primeira historiadora da Revolução Americana, Mercy Otis Warren, criou personagens femininas históricas cujas força e dedicação à liberdade visavam inspirar suas contemporâneas femininas. Porém, os líderes da nova república não estavam dispostos a incluir mulheres na política ou conceder-lhes uma voz no debate político. Até mesmo o conceito de mulher instruída era visto como perigoso para a unidade do lar e na comunidade. Nessas circunstâncias, a definição de maternidade republicana teve aspectos tanto conservadores como liberais. Essa definição alegava que uma educação liberal ampla da população era essencial para o funcionamento do governo republicano. Uma população informada garantiria que os direitos democráticos não seriam negligenciados nem desrespeitados. As mães instruiriam os filhos para a cidadania republicana e assim eles realizariam uma função apropriada como participantes do governo da república. O conceito foi lançado publicamente em um discurso de Benjamin Rush na inauguração da Young Ladies Academia da Filadélfia, Escola para Moças na Filadélfia, em 1787. Rush pressupunha que homens e mulheres continuariam atuando em esferas separadas, mas que, em uma república, o papel das mulheres seria elevado a uma função semi-pública. Para desempenhar tal função, era inevitável que as mulheres precisassem ser bem instruídas. A expansão considerável de colégios femininos entre 1790 e 1820 mostra que essa mensagem expressava uma tendência já estabelecida. A natureza da educação oferecida nesses colégios mostra com clareza o conceito limitado do alcance da educação feminina. Na escola de Filadélfia, por exemplo, que era avançada para a época, as meninas tinham uma grade curricular que incluía leitura, escrita, aritmética, gramática inglesa, composição, retórica e geografia, além das habilidades domésticas habituais. Não havia intenção de oferecer às meninas a mesma educação dos meninos. Em vez disso, elas deveriam ser educadas como companhias agradáveis, ajudantes e apoiadoras dos homens de classe média. O conceito de mulher definido pelo sexo masculino de mães e educadoras das crianças, que influenciavam o destino da nação, combinava cuidadosamente uma aceitação dos papéis femininos definidos pelo gênero com o reconhecimento do seu real e possível impacto da sociedade política. Isso foi observado em termos patriarcais. O impacto da mulher deveria ser indireto, deveria representar uma influência e não um poder real, e deveria ser exercido por meio de outras pessoas e para outras pessoas. Acima de tudo, essa influência política era definida como uma consequência secundária do papel materno primário da mulher, um aprimoramento da situação feminina e um reconhecimento de sua função real, mas não um direito com base no qual se organizariam reivindicações adicionais por igualdade. Isso foi bem diferente do debate feminista realizado bem antes por homens como Heinrich Cornelius, Agrippa von Nettchen e François Paulin de la Barre. Esse aqui eu gosto. Paulin, não sei, ele é francês, não sei como é que fala. Enfim. François, pronto. Que defenderam a absoluta igualdade de homens e mulheres. Mulheres com base em direitos religiosos, morais e naturais. Na maioria dos casos, as mulheres definiam a maternidade republicana de um modo um pouco diferente. Um exemplo do discurso à despedida do Priscilla Manson na mesma Young Ladies Academia de Filadélfia, 2 anos depois da palestra de Rush, após se desculpar devidamente por abordar um público promíscuo, o que deveria ser considerado inovador, a senhorita Manson continuou conforme segue. Escuta. Nossos nobres e poderosos senhores, graças às suas constituições arbitrárias, nos negaram os meios de conhecimento e depois nos repreenderam por querer tal conhecimento. Sendo o lado mais forte, logo se apoderaram do cetro e da espada. Negaram às mulheres a vantagem de uma educação liberal, proibiram-nas de exercer seus talentos. Felizmente, uma forma mais liberal de pensamento começa a prevalecer. Ela encorajou as mulheres da plateia a aproveitarem
ao máximo as novas oportunidades educacionais e garantiu a elas o direito a uma ocupação em igrejas e cortes. Por fim, Manson solicitava a formação de um Senado de mulheres, designadas de cada parte da União, a ser constituído como parte do governo federal. Um debate semelhante foi realizado por Judith Sargent Murray em um panfleto que depois se ampliou em uma série de artigos. Murray alertava as jovens moças, abre aspas, contra uma baixa valorização de si mesmas, fecha aspas, o que poderia levá-las a casamentos precipitados e imprudentes e, ao contrário, incentivava essas moças a se tornarem autoconfiantes e independentes. 8 anos depois, após ter se tornado viúva e se casado de novo, Murray desenvolveu suas ideias para um debate feminista mais completo em uma série de artigos para a revista. Murray destacava que as moças, ao serem ensinadas a menosprezarem as solteironas, eram conduzidas a aceitar qualquer tipo de proposta de casamento. Em vez disso, incentivava as mulheres a respeitar a vida de solteiro e até mesmo considerá-la a mais admissível. Sei que a respeitabilidade, a utilidade, a tranquilidade, a independência, os prazeres sociais e a amizade sagrada podem ser encontrados na vida de solteiro, e sou racionalmente levada a concluir que, se as opiniões não são compatíveis, o estado celibatário é, sem dúvida, o mais admissível. Murray instigava as mulheres a se prepararem para a possível independência ao aprenderem a administrar pelos próprios esforços, de acordo com as próprias vontades. Vale ressaltar que Judith Murray reinventou ideias e argumentos expressos antes da Mary Astell, cuja existência Murray desconhecia. Uma nem sabia que a outra existia. O conceito da maternidade republicana, e elas estavam falando praticamente a mesma coisa, né? Então é isso que a Lerner está falando, né? Está conduzindo nessa leitura o tempo todo. Ela está conduzindo essa leitura a esse momento, né, da gente refletir, que parece que várias dessas mulheres, nem sempre, né, mas várias dessas mulheres estavam falando coisas muito parecidas, mesmo elas estando, inclusive, em países diferentes, e mesmo uma nem sabendo da existência da outra, né? Isso é ótimo. As mesmas inquietações. O conceito de maternidade republicana foi utilizado com grande vantagem por uma educadora perspicaz e determinada que teve uma contribuição significativa para o avanço da educação feminina nos Estados Unidos. Quando, em 1819, Emma Willard, que viveu de 1787 a 1870, apresentou ao Parlamento do Estado de Nova York seu plano bem fundamentado para uma instituição com financiamento público de aprendizado avançado para as mulheres. Ela pretendia provar que as meninas eram capazes de absorver as mesmas matérias acadêmicas oferecidas aos meninos. Eram capazes de absorver as mesmas matérias. Após detalhar as desigualdades e dificuldades educacionais sofridas por mulheres, ela argumentou: é obrigação do governo fazer tudo o que estiver ao seu alcance para promover a prosperidade presente e futura da nação. Essa prosperidade dependerá do caráter de seus cidadãos. Os caráteres destes serão formados por suas mães. Nossos legisladores atuais têm a obrigação de começarem agora a formar o caráter da próxima geração, controlando o das mulheres que são suas mães. Willard, que não era feminista, deu para perceber, depois se oporia ao movimento organizado pelo direito da mulher. Enfatizou em sua obra, chamada Discurso, que não recomendava uma educação masculina para as mulheres, nem defendia o direito das mulheres pela educação como cidadãs. Seu plano, embora tenha ganhado certo apoio legislativo, não foi implementado, e ela prosseguiu fundando o financiamento à própria escola, a Troy Family, um modelo pioneiro que estabeleceu os padrões para uma educação de qualidade mais elevada para meninas. Willard administrou a instituição como uma escola preparatória para a faculdade, oferecendo instrução em todas as matérias, entre elas matemática, ciências e filosofia. Os alunos cumpriam as exigências curriculares formais e passavam por provas públicas rigorosas. Willard educou mais de 12 mil alunas nesse seminário entre 1821 a 1870, muitas das quais se tornaram professoras em escolas públicas. Outras alunas se tornaram elas próprias fundadoras de outras escolas, enquanto Willard colaborava com o educador Henry Barnard na formulação de planos para escolas públicas. Apesar da posição conservadora de Willard,
As alunas que se beneficiaram da formação rigorosa e da doutrinação moral se tornaram uma força propulsora para o feminismo norte-americano, apesar dela ser conservadora. Contradições. Não ser feminista. E dizer isso, né? Algumas delas, é porque sim, nesse período, para muitas, ainda é hoje assim, imagine no século XIX, né? As pessoas tinham vergonha de dizer que eram feministas, né? E preferia dizer, não, eu não sou feminista. É osso. Algumas delas, como Elizabeth Cady Stanton, assumiram a liderança direta e pessoal do movimento de mulheres. Outras, como professoras profissionais, transformaram-se em modelos para uma nova definição da condição da mulher norte-americana. Outras pioneiras da educação feminina nos Estados Unidos utilizaram a mesma combinação de ideologia de maternidade republicana e do pragmatismo sagaz, como fez Emma Willard, Catherine Esther e Mary Lyon. Realizaram feitos semelhantes de construtoras de instituição e doutrinação ideológica para criar novas carreiras para as mulheres e infundir nelas um entusiasmo missionário a fim de promover a educação do sexo feminino. Ambas, como a antecessora delas, declararam-se com firmeza contrárias à defesa dos direitos das mulheres, ainda que elas, como Emma Willard, tenham educado uma corte significativa de líderes da comunidade, muitas das quais se tornaram feministas. Interessante. Embora as construtoras de instituições pragmáticas tenham educado milhares de profissionais mulheres e ajudado a desenvolver um novo modelo de feminilidade, alguns pensadores ampliaram o debate pela educação feminina e o desenvolveram a fim de estabelecer uma visão de mundo feminista. No contexto norte-americano, esse avanço intelectual foi feito por Frances White, que viveu de 1795 a 1852, uma escocesa abastada e bem instruída que chegou à América em 1824. Determinada a apoiar e aprimorar a democracia norte-americana, White foi uma talentosa escritora fundadora de uma comunidade utópica de curta duração na qual tentou vários esquemas não ortodoxos para a melhoria da sociedade. Defendia um amplo espectro de reformas, a emancipação de escravos e controle de natalidade. Leis liberais de divórcio, liberdade sexual para ambos os sexos, educação pública gratuita para todas as crianças de 2 anos de idade em diante, em colégios internos financiados pelo Estado. Esta última demanda ganhou o apoio do primeiro partido político da classe trabalhadora norte-americana, a brevemente bem-sucedida Associação de Trabalhadores de Nova York. Após 1829, White lecionou em Ohio, Pensilvânia, Nova York, obtendo certo apoio e despertando muita curiosidade, hostilidade e reprimenda. Uma verdadeira cria do iluminismo, Frances White buscou promover o racionalismo e o espírito do questionamento livre por meio do acesso igualitário das mulheres à educação. Em uma de suas palestras, White disse: a respeito dos filhos, assim como das filhas, eles, os pais, precisam apenas considerá-los como seres humanos e garantir a eles o desenvolvimento justo e profundo de todas as faculdades física, mental e moral, que distingue a natureza deles. Do mesmo modo, no que diz respeito às filhas, elas não estão preocupadas com a injustiça das leis ou os absurdos da sociedade. A obrigação delas é simples, evidente e decidida. No comando das filhas há um ser humano e, do mesmo modo, os filhos. Os homens jamais se erguerão ou cairão ao nível do outro sexo. Deixe-os analisar a relação na qual os dois sexos se sustentam. E sempre devem se sustentar, um em relação ao outro, até que o poder seja aniquilado de um lado, o medo e a obediência do outro, e ambos restaurados ao seu direito inato à igualdade. E que ninguém pense que a afeição pode reinar sem isso, ou a amizade ou a estima. Vamos então, e elimine o mal da mente das mulheres, depois da condição delas e subsequente de suas leis. Minha nossa, Frances White teve sua eficiência limitada por suas ideias sexuais radicais e pelo próprio estilo de vida, que eram vistos como escandalosos pelos contemporâneos. Foi pessoalmente devastada por um acordo de divórcio que a privou não apenas de toda a prosperidade, mas também do único filho. Ainda dentro de uma década de seu surgimento no cenário norte-americano, ideias semelhantes às dela encontraram forte expressão nos textos em aulas de Sarah e Angelina Greencat, assim como nos textos de Margaret Fuller, nos anos de 1840. A ligação entre a educação feminina e os direitos civis da mulher foi estabelecida com firmeza.
tanto na teoria quanto na prática de milhares de mulheres na reforma social e em organizações abolicionistas. O argumento de que as mulheres tinham direito a oportunidades educacionais igualitárias, assim como tinham direito à igualdade legal e social, e no direito de votar, se tornou o conceito fundador do movimento recém-organizado pelos direitos das mulheres. Em 1848 a 1850, essa convicção foi incorporada ao Estatuto Básico do Incipiente Movimento Feminino, nas resoluções de Seneca Falls, de 1848, e nas convenções pelos direitos das mulheres em Ohio e Massachusetts. As resoluções da Convenção de Ohio expressam a conexão com uma força em particular. Escuta. Decide-se que todas as distinções entre homens e mulheres a respeito de costumes e instituições sociais, literárias, patrimoniais, religiosas e políticas com base em uma diferenciação do sexo são contrárias às leis da natureza, são injustas e destrutivas para a pureza, elevação e progresso no conhecimento e bondade da grande família humana, e devem ser abolidas imediatamente e para sempre. Decide-se que a educação feminina deve estar de acordo com a responsabilidade da vida, que a mulher pode adquirir a autoconfiança e a verdadeira dignidade, tão essenciais para o cumprimento apropriado das obrigações importantes delegadas a ela. O direito da mulher à educação deixava de ser justificada em fundamentos religiosos e morais ou em virtude do seu papel materno. Deixava de ser argumento com base no apelo maior da mulher como esposa, uma campanha para um homem ou como mãe. O direito da mulher à educação é um direito natural, é direito dela como ser humano, e ela pode usá-lo para a realização pessoal ou em busca de outros objetivos, para a independência ou a serviço de outras pessoas. A decisão é dela. As oportunidades educacionais para afro-americanos foram limitadas com tanta severidade no período anterior à Guerra Civil que a questão da educação própria para as meninas não surgiu. Meninos e meninas negros geralmente compartilhavam qualquer tipo de instituição educacional inadequada que estivesse disponível. Mesmo assim, havia algumas professoras negras no período inicial da nação que fundaram e mantiveram escolas para crianças negras. Em 1820, Maria Beecraft inaugurou, aos 15 anos de idade, o primeiro colégio interno para meninas negras em Washington. 20 anos depois, o Instituto para Jovens de Cor, na Filadélfia, tornou-se o local de treinamento para um núcleo de professoras que afetou significativamente o desenvolvimento das escolas para negros e cuja educação era compatível a alunas formadas em seminários para meninas brancas. Fanny Jackson Copy, que viveu de 1837 a 1913, ex-escravizada, que em 1860 se formou em Oberlin College, liderou o departamento feminino do Instituto de 1869 em diante. Por mais de 3 décadas, assim como as outras grandes professoras e fundadoras das instituições educacionais que seguiam seus passos. A meta educacional de Copy era, sobretudo, o progresso de sua etnia e de suas antecessoras. Em uma adaptação da ideologia da maternidade republicana, as educadoras pioneiras afro-americanas desenvolveram uma ideologia que exaltava as mães negras como emancipadoras da etnia. Em um dos maiores experimentos sociais da história, quase 250 mil crianças negras que permaneciam analfabetas em relação à escravidão, em razão da escravidão, puderam estudar em mais de 4.300 escolas em 5 anos ao fim da guerra. Aproximadamente 45% das professoras dos libertos eram mulheres, e muitas eram afro-americanas. O movimento do qual fizeram parte estabeleceu a base para a fundação da escola pública no Sul. A importante educadora negra Annie Julia Cooper, ao escrever a primeira argumentação feminista completa na América, elaborada por uma mulher afro-americana, apelou aos homens negros para darem uma oportunidade às meninas. Ensinem a elas que há uma etnia com necessidades especiais a qual somente elas podem ajudar, que o mundo precisa e já está pedindo pelas forças treinadas e eficientes delas, e descreveu com grande antecipação o resultado da hegemonia masculina em relação às ideias, conceitos e teorias. Escuta. Enquanto as mulheres se sentavam com os olhos vendados e mãos atadas, rapidamente presas às garras da ignorância e da inação, o mundo do pensamento movia em sua órbita, como as rotações da lua, com uma face, a face do homem, sempre voltada para fora, de modo que o espectador não conseguisse distinguir se era um disco ou uma esfera. Eu afirmo que há um lado feminino e há um lado masculino para a verdade, e que tais lados estão relacionados não como inferior e superior,
Não como melhor ou pior, não como mais fraco ou forte, mas como complementos. Complementos em um necessário e simétrico todo. Com o começo do movimento organizado pelos direitos das mulheres, a dominância masculina sobre definições e conceitos estava sendo sempre desafiado. Nos Estados Unidos, levariam outros 100 anos antes de que as mulheres tivessem acesso igualitário a todas as instituições de ensino superior. Mas a tendência e o desfecho eram inevitáveis. O mundo do pensamento não mais refletia apenas a face masculina. A outra metade da raça humana, depois de 2 milênios de luta, tinha encontrado sua voz e feito suas reivindicações. Enfim, um edifício verdadeiramente humano de pensamento poderia ser e seria construído, combinando as visões masculina e feminina e mudando em definitivo nossa visão de totalidade. A partir dali, nós, mulheres e homens, saberíamos se a Lua era um disco ou uma esfera. Então é isso, eu terminei de ler mais um capítulo para vocês do livro da Lerner, A Consciência, a Criação da Consciência Feminista. Um cheiro e até a próxima. Tchau!